Oi pessoal, o grande tema da economia neste momento é reunião de política monetária do Banco Central. Na última decisão, o Banco Central cortou 0,75 pontos, mas sinalizou que pode fazer um corte mais forte na próxima reunião em 12 de abril. E a gente acha que tem uma bela chance disso acontecer. Primeiro porque existem razões para um Banco Central fazer rapidamente esse corte de juros, colocar a política monetária no que a gente chama do ponto morto, que não está nem expandindo, nem contraindo a economia. Seria complicado e arriscado o Banco Central manter juros elevados por muito tempo, contraindo uma economia que já está tão fragilizada, com todas as consequências disso até para o ambiente político, né? Imagina o que aconteceria se a gente chegar ao final desse ano com uma economia muito frágil, que tipo de repercussão que isso pode ter, por exemplo, no cenário eleitoral de 2018. Então, o que a gente acredita é que o Banco Central, dado o comportamento da atividade, dado o comportamento da inflação e do risco de uma política muito dura, há razões para fazer rapidamente essa normalização da política monetária, trazer a taxa de juros para um patamar de um dígito já em meados do ano. Portanto, faz sentido acelerar o ritmo de corte da taxa de juros. A gente acha que a economia ainda não tem sinais de recuperação. O que a gente tem é uma economia que está se estabilizando. Um ou outro indicador positivo vai aparecer, é claro, tem ajuste de estoques no curto prazo que podem ajudar, mas a gente não acha que isso é uma coisa que dure muito tempo. Então, provavelmente a gente vai ter uma economia andando de lado por um tempo ainda. Mercado de trabalho ainda não concluiu o seu ajuste, ainda tem muita demissão de trabalhador com carteira. Mercado de crédito mostra sinais de estabilização, mas ainda muito fragilmente. Então, não acreditamos que a atividade vai dar um respiro que possa deixar o Banco Central menos preocupado. E a inflação, por questões estruturais e questões conjunturais, a gente vê um espaço para mais quedas da inflação. A gente vê uma economia sem pressão de custos, com a taxa de câmbio bem comportada, todo o impacto da recessão ainda tem mais a se materializar na inflação, então a inflação de serviços ainda tem espaço para queda, e tem questões estruturais, que é essa discussão de taxa de juros neutra que o Banco Central colocou na mesa, e isso é muito importante. O acerto que tem sido feito na macroeconomia, o acerto nas políticas microeconômicas também, gestão das empresas estatais, gestão dos bancos públicos, enfim, tudo isso ajuda a reduzir pressão, tudo isso ajuda a reduzir taxa neutra de juros, que é aquela que o Banco Central pode colocar para manter a inflação estável. Então, quando a gente coloca todas essas questões, é motivo para acreditar que a inflação tem mais para cair e que a gente pode se surpreender com espaço para corte de juros, e não haveria razão para o Banco Central ser conservador. Então, acho que vai crescer a aposta de taxa de juros de um dígito em meados do ano. Dado esse cenário, né, de queda de juros, queda de inflação, a gente mantém o nosso otimismo com a Bolsa, né, com renda variável. No início de janeiro nós escrevemos um relatório sobre o potencial da Bolsa de alta esse ano e até para o ano de 2018, acreditando muito nisso. Apesar da recuperação econômica ainda não, digamos assim, não apareceu, ainda não surgiu, só no segundo semestre que deve surgir, né, deve pelo menos aparecer. O próprio guidance dos bancos, né, de algumas empresas já tem mostrado uma melhoria nesse sentido. E aí, com inflação menor e com juros menores, a gente já tem um cenário de custos de captação para as empresas menor. A Petrobras, há coisa de um mês atrás, emitiu, né, a dívida lá fora, só para rolar uma dívida dela, foi a menor taxa que ela conseguiu. Tem que lembrar que há 2 anos atrás a Petrobras não tinha balanço e perdeu o grau de investimento. Então, primeiro, o mundo segue extremamente líquido e o Brasil é menos pior em relação aos seus pares emergentes. Então, a gente segue com um cenário extremamente otimista. O nosso cenário base, Bolsa, fechava o ano a 73.500 pontos. O nosso cenário otimista, 79.500 pontos. E esse cenário otimista está se tornando, digamos assim, um cenário base. Com um upside considerável aí, uma alta para a Bolsa, a gente segue otimista também para o mês de março. Tá bom, pessoal?